Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje a gente vai mergulhar numa reflexão que, olha, é poderosa. E se aqueles maiores desafios da vida, sabe, aqueles que parecem obstáculos intransponíveis, e se eles não fossem isso? E se fossem, na verdade, um chamado para a cura? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. Essa conexão profunda, sabe, entre mente, corpo e espírito. Há momentos em que tudo parece ruir. Uau! Essa frase, ela bate fundo, né? Porque em algum momento da vida, todo mundo já se sentiu assim. Então, vamos começar exatamente por aí, por essa sensação de que o chão sumiu debaixo dos pés. É aqui que a nossa jornada começa. Tá, e aí, como é que a gente encara esses momentos em que a vida dá aquela sacudida? Nessa primeira parte, a gente vai explorar justamente isso. A ideia de que essas crises, elas não são um ponto final. Pelo contrário, elas são um chamado fundamental da nossa própria existência. E quando a crise chega, a reação é no corpo, é visceral. O medo aperta o peito, o corpo chega a tremer, o coração parece que vai sair pela boca. É uma resposta quase que animal, sabe? Um instinto de fuga, uma vontade enorme de simplesmente correr para longe daquela dor, daquela pressão toda. E aqui, olha, aqui tá o ponto crucial. A grande virada do chave é a gente conseguir entender que esses momentos não são um castigo. De jeito nenhum, eles são sinais, são chamados. É como se a vida estivesse tentando, sabe, comunicar algo muito importante pra gente. Dá pra pensar nisso como um verdadeiro sacode da existência, sabe? É como um despertador que toca bem alto. Não pra assustar, mas pra acordar, pra fazer a gente finalmente olhar pra dentro e enxergar aquilo que tá pedindo atenção, que tá precisando de cuidado e, no fim das contas, de cura. Ok, então, como é que a gente atende a esse chamado? A resposta pode parecer estranha, mas é por aqui que a gente vai. Vamos ver como a dor, na verdade, pode ser um convite. E aceitar esse convite é o primeiro passo e o mais importante no caminho da transformação. E o ponto de partida, atenção, não é a crítica, não é o julgamento. Sabe aquela vozinha que fica, você devia ter feito diferente? Não é por aí. É justamente o contrário. O caminho da cura começa com autocompaixão, com um olhar mais gentil, mais acolhedor para a nossa própria fragilidade. E essa ideia, gente, é central. É o coração da coisa. Mudar a nossa relação com a dor, isso é fundamental. Parar de ver a dor como uma inimiga que a gente tem que evitar a qualquer custo e começar a enxergá-la como uma mensageira. Uma mensageira que chega com um convite. Um convite para crescer, para mudar, para evoluir. E tudo isso que a gente está conversando nos leva para a base, para o alicerce de toda essa filosofia. Um princípio de sabedoria que não é de hoje, é ancestral, a unidade, a união total entre uma mente sã e um corpo são. Mens sana in corpore sano. Provavelmente você já ouviu essa expressão em latim por aí, né? Não é à toa que ela sobreviveu por tantos séculos. É porque ela carrega uma verdade que não envelhece. A saúde da mente e a saúde do corpo, elas andam de mãos dadas. São inseparáveis. Uma simplesmente não existe de verdade sem a outra. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que saúde de verdade, sabe aquela saúde completa, integral, ela só acontece quando existe harmonia. Quando o que a gente pensa e sente por dentro está alinhado com o que a gente faz por fora, com as nossas ações, é esse alinhamento que gera saúde. Mas ok, como é que essa conexão funciona no dia a dia? Pensa numa conversa que não para nunca. É exatamente isso. Uma verdadeira via de mão dupla, um diálogo constante entre o corpo e a mente. E essa dinâmica é simplesmente fascinante. Pensa só, de um lado, a mente. O medo, o estresse, eles literalmente sugam a nossa força física, deixam a gente esgotado. Já a confiança, a gratidão, elas nutrem, dão energia. E do outro lado, o corpo. Cuidar do sono, da respiração, isso tem um impacto direto na clareza da nossa mente. É por isso que dizem que o corpo é o templo onde o espírito brilha, é a mais pura verdade. E o caminho dessa influência é bem claro. É quase como uma cascata. Tudo começa lá em cima, no campo que a gente não vê, nos nossos pensamentos, nas nossas crenças. Isso então desce e molda a nossa energia vital, a nossa disposição no dia a dia. E por fim, tudo isso se manifesta aqui no corpo físico, seja como saúde e vigor ou como doença e cansaço. E assim a gente vai chegando no ponto central dessa nossa jornada, juntando todas as peças do quebra-cabeça. Vamos entender agora como esse caminho, que muitas vezes começa no caos, pode nos levar à promessa da cura e do renascimento. Se tem uma mensagem principal para levar daqui, é essa.
tudo está interligado. Nada, absolutamente nada em nós, funciona de forma isolada. Nosso corpo, nossa mente, nossa energia, eles estão conversando o tempo todo, a cada segundo de cada dia. E é por isso que a gente precisa prestar atenção numa verdade que é bem simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Quando a gente esquece, quando a gente negligencia uma parte de nós, A gente, inevitavelmente, enfraquece o sistema todo. É simples assim. Cuidar da mente é cuidar do corpo. Cuidar do corpo é cuidar do espírito. Não tem separação. É um sistema único. E para a gente ir fechando, fica aqui uma mensagem de muita esperança. Mesmo naqueles momentos mais sombrios, mais caóticos que a gente possa imaginar, a força da vida, a natureza dela, é sempre se mover em direção à cura, em direção ao equilíbrio. e eu quero deixar uma pergunta final para a gente refletir. E se aquilo que parecia ruína, a crise, a dor, a sensação de que era o fim de tudo, e se, na verdade, isso fosse o terreno, o solo fértil que a gente precisava para um poderoso e muito necessário renascimento?